tarde, belas e belos. O nosso repercussão de hoje é sobre dependência química. Considerada um transtorno mental, além de um problema social, pela Organização Mundial da Saúde, a motivação pelo uso da droga, pelo experimentar, engloba muitos fatores, desde o fato de simplesmente a curiosidade, até mesmo a busca do prazer e pelo alívio de sintomas. Só que muitos desconhecem o poder que essas drogas têm em causar dependência. Muitos desacreditam e experimentam achando que pode, né, sair dessa de maneira sem ter nenhum problema. Então, para isso, estamos recebendo o Dr. Sandro Rogério Caco da Silva e o ex-dependente Rafael Gomes de Castro, que teve essa experiência com as drogas. Vamos ao nosso bate-papo? Estamos recebendo aqui o Dr. Sandro Caco, né, que é psiquiatra, especialista em dependência química e nutrologia. Boa tarde, Dr. Caco. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês, para a gente falar um pouquinho sobre dependência química. Doutor, como se explica o processo da dependência da droga? Então, a dependência envolve muitos fatores hoje, principalmente fatores familiares, econômicos, o sofrimento da pessoa também, né? Então, a dependência, ela vem decorrente desses sofrimentos. Então, a pessoa quer uma fuga, né, da realidade e, às vezes, começa a introduzir a bebida alcoólica, a drogadição também. Então, isso começa a afetar muito a pessoa. E as drogas, em geral, e a bebida alcoólica, faz como os hormônios da felicidade aumentem muito. Então, por isso que é uma sensação boa. Então, a pessoa, quanto mais usa droga, mais usa bebida alcoólica, mais vontade ela tem que usar. Por quê? Porque a sensação vai ser uma sensação boa. Os hormônios vão aumentar. Então, a felicidade vai aumentar. Então, infelizmente, é uma cadeia que não se rompe, né? Então, esse é o principal motivo. Doutor, e aquelas pessoas que às vezes assim, elas conseguem, por exemplo, consumir, vamos falar do álcool, né? Esporadicamente, às vezes ela fuma também, ela faz algum uso de algum tipo de droga, outros tipos de droga, só que elas conseguem, às vezes, fazer o uso esporadicamente. Isso é devido à droga que ela experimentou ou é devido ao organismo dela? Então, isso é uma coisa muito legal, porque acontece o seguinte, tem pessoas que a gente chama os bebedores sociais, né? São aquelas pessoas que bebem só final de semana e usam drogas também muito cheias. Fala, não, doutor, eu não quero parar totalmente, mas eu só uso final de semana, eu consigo me controlar. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, essa quantidade de bebida alcoólica e essa de droga vai ficar pouca, insuficiente pelo que ele necessita, aquela sensação de bem-estar. Então, cada vez ele vai usar uma quantidade maior. E, infelizmente, vai chegar uma hora que essa quantidade, que era só final de semana, vai passar a ser diária. Então, esse que é o problema maior. Quando ele tiver algum trauma, alguma coisa, ele vai querer usar mais drogas. E alguns até se lastimam, né? Fala de jeito, a droga ficou fraca. Às vezes elas sentem até que essa droga ficou fraca para elas, é igual o senhor estava explicando, né? Isso, mas esse negócio dessa sensação dele achar que está fraca, isso é pelo organismo dele? Como que se explica também esse fato, né? De às vezes a pessoa ter essa sensação? Então, na verdade é isso. Você vai começando a usar uma quantidade de droga e essa quantidade de droga já te deixa feliz, eufórico, feliz, animado, disposto a fazer as coisas. Só que com o tempo, a mesma quantidade que você usava já não é suficiente mais. Então você vai ter que aumentar a dose. Por isso que eles falam que a droga está fraca. Não é que a droga ficou fraca. A quantidade dela já não é suficiente para te dar o prazer que dava anteriormente. Ou seja, na verdade, ele já está tendo uma dependência, doutor? Uma dependência. Essa dependência assim, isso não é de organismo, então? Não. Porque tem gente que às vezes acredita que o organismo, assim, eu consigo, isso não é. Não existe esse negócio diferencial de organismo. Não, na verdade, alguns falam que é mais resistente a droga e a bebida alcoólica, né? O que acontece? Não tem isso. Com o tempo, a quantidade vai ter que aumentar. Entendeu? Independente da droga, tem lugares que eles falam que a droga é mais forte, mais fraca, mas a quantidade sempre é insuficiente. Então sempre é um a mais. É um a mais, vai aumentando, e vai chegar um ponto que não vai ter limite. E como é que a maconha, fala um pouco da maconha, né?
como é que ela age na memória? Tem algum perigo? Assim? Então, a maconha sempre foi muito estudada, né? A maconha a gente tem estudos dela de anos atrás. Então, a maconha no começo é usado por alguns países ainda como um relaxamento. A pessoa usa para ficar tranquilo, relaxar. E esse é o pensamento de todo usuário de maconha, que é para relaxar. Só que a longo prazo, o que vai acontecer? Ele começa a ter esquecimento, perda de memória, confusão, fica um pouco mais lento para as ações. Então, esses são os efeitos a longo prazo da maconha. E, normalmente, a maconha é o gatilho para início de outras drogas. Por quê? Vai chegar um ponto que ele vai usar a maconha, vai achar pouco e depois vai começar a usar uma outra droga logo em seguida. Então, é sempre um gatilho. E a maconha também, hoje a gente sabe que algumas pessoas que têm tendência a uma doença bem terrível, que é a esquizofrenia, o usuário de maconha tem uma susceptibilidade muito maior de adquirir a esquizofrenia, se tiver os traços, pelo uso da maconha. Sim. Então, realmente é verdade que a pessoa que experimenta, que usa maconha, então realmente ela tem esse relaxamento. Sim. Isso não é mito, realmente não, isso acontece, isso é fato. E agora eu vou falar um pouquinho dos efeitos crônicos, né? No caso, os efeitos crônicos da cocaína. Sim. Então, a cocaína é bem mais complexo, né? Porque é uma química, então ela envolve muitos outros fatores, né? Além de, que nem a gente relatou agora anteriormente, a questão do esquecimento, da confusão, a cocaína não dá aquele relaxamento que a maconha dá, ela dá uma agressividade. Então, a maioria das pessoas que usuários de cocaína não tem aquela passividade que é o usuário da maconha. Normalmente fica mais agressivo, mais agitado, é uma pessoa mais inquieta e é uma pessoa assim que deixa de fazer as coisas muito fácil. Ele perde o prazer de fazer as coisas rotineiras. Começa a deixar o serviço de lado, começa a deixar o estudo de lado. Por quê? Porque a memória começa a ficar muito fraca. Então começa a ter os esquecimentos, vai estudar, não consegue lembrar das coisas que estudou. Então isso vai deixando a pessoa cada vez mais abatida, mais triste, mais decepcionada. E ele vai se afastando um pouco das coisas que eram prazerosas para ela. E vai cada vez mais usando a cocaína, cada vez mais usando a cocaína. E, doutor, tem como explicar para a gente um pouco, assim, para a gente entender por que geralmente quem é dependente, que usa cocaína, geralmente ela consome muito álcool. Como se explica esse fator? Essa ligação, essa associação do álcool com a cocaína? Então, na verdade, como os meninos, até o Rafael vai explicar essa parte aí, é um gatilho do uso. Então, normalmente, quando a pessoa está usando a bebida alcoólica, ativa alguma parte do cérebro dela que dá uma vontade de ela voltar a usar a cocaína novamente. Então, com esse uso da cocaína, muitos falam que corta o efeito da bebida alcoólica. Então, eles bebem, usam cocaína e aí melhora um pouco da parte alcoólica e volta a usar cocaína de novo. Então, é tipo um estimulante mesmo. Porque o que acontece? A gente usa bebida alcoólica, quem já usou, você tem aquela euforia, depois tem aquela parte que a gente fica meio deprimido, meio triste. E com o uso da cocaína você estimula de novo, então você vai ficar feliz, animado de novo. Então por isso que eles associam muito isso, para não ter aqueles momentos só de tristeza, e mais de euforia direto. Doutor, explica pra gente como que se dá o efeito rebote, né? No caso, como que ele manifesta, quais os efeitos? Da cocaína, você Isso, fala. da cocaína. Então, o problema é o seguinte, o da cocaína, a pessoa é totalmente diferente do uso da maconha. A maconha, normalmente, a pessoa usa a maconha, normalmente estimula uma parte do cérebro também que estimula a pessoa a ter fome. Então a cocaína é totalmente diferente. A cocaína, ela estimula somente a euforia. Então a pessoa fica tão eufórica, tão bem, com um bem-estar tão grande, que ela não tem vontade de comer. Ela não tem vontade de, por exemplo, parar de usar, porque sempre vai estar com o cérebro ativado a 1000. Então, isso que é uma parte complicada da cocaína, que a hora que ele para de usar, depois de um tempo que ele está usando a cocaína, por exemplo, ele usou a noite inteira, a hora que ele acaba o efeito, ou acaba o dinheiro, no caso, e ele para de usar, aí vem aquele momento triste dela, que é a depressão. Aí vem o arrependimento, o sofrimento, a angústia, a vergonha, às vezes, até de ter usado. Esse que a gente fala que mais ou menos é um efeito que é o mais desagradável dela, né? A parte mais complicada.
E o senhor acredita que vai haver um dia no mercado, né, a possibilidade de existir uma droga que causa só esses efeitos da felicidade? Porque, igual o senhor falou, que ela causa tanto o efeito desse prazer e depois vem esse efeito que é da depressão, de realmente se sentir deprimida. Sim. O senhor acredita que vai ter um... Na verdade, a gente já tem. Já tem. A gente já tem algumas. Tanto é que tem uma droga muito conhecida que é a fluoxetina. Fluoxetina, tanto é que é a droga da alegria, né? Porque quem usa fluoxetina, não só fluoxetina, todos os remédios são usados, a maioria para as depressões, eles dão essa sensação de bem-estar. Então, por isso que a fluoxetina foi conhecida durante muitos anos como a droga da alegria, porque da felicidade, porque você usava, você estava triste, deprimido, angustiado, aí começa a alegria, a felicidade, o bem-estar, aquele desânimo que você tinha de vida, você começa a ter aquele ânimo, aquele prazer de viver novamente, né? Então já existem essas drogas, só que são medicações hoje que a gente usa com cautela, que a gente tem que saber dosagem, por causa que a gente tem que levar muito em conta o peso, a altura, a idade, tudo, para saber os efeitos colaterais também dessas medicações. Só que essas medicações são legais, né? Então que a gente pode usar sem medo do que as outras drogas, né? Então tem essas medicações hoje, com certeza a gente tem. Uma droga como essa, né? Que às vezes as pessoas usam de forma indiscriminada e que não há orientação médica. Então pode levar sim uma dependência também, né? No caso é uma coisa séria, então, porque é um medicamento, né? Sim, com certeza. Que às vezes a pessoa usa. Com certeza. Eu já ouvi pessoas falarem que se usa para se relaxar, para dormirem. Exato, e eles associam. A gente tem que a população conhece muito, que é os tarjas pretas, que eles falam, né? A gente vai falar de um jeito bem popular para todo mundo entender. Os tarjas pretas são os diazepams, os clonazepams da vida, aqueles bromazepams, alprazolam. Então, essas são drogas que são tarja preta, por quê? Porque tem um risco muito maior de dependência a eles também. Por quê? Porque a hora que você usa essa medicação, além de te relaxar, de fazer dormir bem, eles te dão uma sensação de bem-estar. Só que o que acontece? É a mesma coisa do uso contínuo de drogas, da cocaína, da maconha. Você usa um comprimido, você está ótimo, mas vai acontecer o quê? Vai começar a ter que usar 2, 3 e não vai fazer o efeito. E quando você fica 2, 3 dias, dá a mesma abstinência das drogas, dá tremores, dá calafrios, dá taquicardia, dá dormências. Então, o vício é o mesmo, só que é uma droga legal que causa muito dano. Então, hoje a maioria dos médicos evitam já usar um pouco essas medicações, por quê? Porque sabe que vai gerar uma dependência no futuro desse paciente. Doutor, e quanto tempo uma pessoa leva para desintoxicar da droga, no caso? O organismo leva para ser desintoxicado da droga? Então, essa também é uma controvérsia muito grande, porque hoje o Detran faz exames com os caminhoneiros, com várias pessoas que dirigem, né? Então agora é obrigatório o exame toxicológico. Esse exame, normalmente 4 meses dá positivo ainda, né? Então por isso que a gente fala no tratamento para dependência química que a gente precisa pelo menos 6 meses para dar uma limpada geral no organismo do dependente. Porque até 4 meses dá positivo os exames antidopings, né? Então o que a gente precisa? Pelo menos 6 meses para a desintoxicação bem feita com o paciente, mais ou menos de 4 a 6 meses. Doutor, o senhor faz, né, o tratamento de pessoas, por exemplo, que têm dependência química. Nos fala um pouco como é feito esse tratamento. Então, o tratamento de dependência química é feito à base usa um programa que foi feito há muitos anos, que é muito bom, que é o Narcóticos Anônimos, né? Então é muito embasado no Narcóticos Anônimos, que é o tratamento dia a dia, né? É uma vitória hoje, uma vitória amanhã, uma vitória depois da manhã. Por isso que no Narcóticos Anônimos dão os chaveirinhos, que é um dia limpo, uma semana limpa, um mês limpo, né? O limpo é que você está livre da droga. Então, o tratamento hoje em clínica são basados na Narcóticos Anônimos, né? Então, esse é o tratamento, fazer a desintoxicação do paciente. Durante a internação, o paciente passar por psicólogos, por terapeutas, para entender que a dependência química é uma doença, na verdade, e não como muita gente fala, não, é
desvio de caráter, outras coisas mais, que são palavras bem feias, mas assim, a gente orientar os meninos a saírem da clínica, saberem que é uma doença, ele precisa ser tratado, não existe o ex-dependente, ele vai ser dependente o resto da vida, só que ele vai ter que viver um dia após o outro para não recair novamente, para ficar limpo ao longo da vida. Por exemplo, as pessoas às vezes que têm essa dependência, às vezes elas não aceitam o tratamento, porque igual o senhor falou, né? Às vezes ela não tem consciência que realmente elas precisam do tratamento. A família pode intervir ou realmente é necessário que ele esteja disposto? Sim. Então, o tratamento da dependência é um fator muito, muito complexo, né? Porque assim, envolve tudo. Então a gente tem que envolver primeiro a família, porque a família tem que saber que a dependência química é uma doença. A pessoa está doente e precisa de um tratamento. Então, se a gente não envolver a família, o meio que ele vive, o psicólogo, o psiquiatra, o terapeuta que vai acompanhar os meninos, então tem que envolver todo mundo. Porque não adianta nada eu tratar um menino, ele ficar 6 meses, 9 meses internado em uma clínica, você vê que ele está apto a voltar para a sociedade, para trabalhar, para estudar, e ele voltar para o mesmo meio que ele usava droga, onde ele começou a usar bebida alcoólica. Então isso tem que ser um tratamento completo, para a família saber que ele tem precisa de um tratamento, mas ele não precisa voltar propriamente para aquele meio que ele começou, porque a chance de ele voltar a usar novamente é muito grande, né? Então a família tem que apoiar muito grande, um apoio muito importante. E a questão 90% dos meninos não querem tratamento. Só que depois de um mês, 15 dias que estão dentro da clínica, a maioria não quer sair mais, porque vê o sofrimento que era fora, e agora uma nova vida que ele está tendo. A gente chega lá, os meninos com o peso mesmo, 20, 30 quilos mais leve que o peso normal que eles tinham. Aí você vê o menino com 30, 40 dias lá dentro, ele recuperar 20 e poucos quilos, porque voltou a comer, voltou a tomar banho, voltou a escovar dente. Porque quando eles estão no auge da droga, não toma banho, não escova mais, às vezes abandona a família, vai para a rua, porque a droga, a dependência é tão violenta que esquece dos valores. Então, lá na clínica, o Rafael vai falar disso, às vezes a gente tem que ensinar a escovar o dente de novo, ensinar a tomar banho, porque eles esquecem isso. Porque esquece, está na rua, não lembra mais de nada. Então, a gente faz uma reeducação novamente também. Então, Rafael, eu gostaria... Boa tarde, tudo bem, Boa Rafael? tarde. Eu gostaria de começar fazendo a pergunta, né? O que você acredita que levou a você se tornar um dependente? Vamos começar assim. No meu caso, minha curiosidade e com influência de amigos. Que foi o que fez você... Me levou a usar. E por quantos anos você usou? Por 19 anos. Você pode nos contar um pouquinho como foi a sua história? Não é diferente de vários que eu conheço. Comecei na porta da escola. Comecei na pracinha, na rua de casa. Como se diz, no videogame. Ia para o videogame, jogar videogame, vários amigos de infância. Foi assim. E hoje você acredita que você está lutando para sair ou você acredita que você já conseguiu realmente? Eu digo que nem o doutor Sandro falou, é uma luta diária, dia após dia. Entendo. No caso, essa dependência, no caso, igual você mesmo está relatando, que essa é a busca que faz você ter essa força de estar buscando dia após dia. Você acredita que essa força foi devido ao quê? Que te levou você a ter essa força de buscar a querer sair? O que te realmente assim faz jeito? Não, foi devido a isso. O que marcou nesse caso? Foram vários fatos. Perda de valores, de qualidade de vida, dos meus parentes, no caso da minha família, eu cheguei a ter uma família, serviço. Foi aquela coisa assim que eu pensei comigo, eu não nasci para morrer desse jeito. Foi umas escolhas erradas que eu fiz
E as consequências veio bem maiores do que eu imaginava. O prazer era bom? Era. Mas só que as consequências depois eram piores. Um custo muito alto, né, que se paga, né? Muito alto. E você acredita, por exemplo, a pessoa, que tem muitas pessoas assim, que acreditam que também essa força veio devido a ela ter pedido para Deus também dar essa força, e você falou encontrar pessoas, mas o que você acredita que o que mais são as duas coisas? São encontrar pessoas que vai te ajudar e também o lado espiritual, você acredita também que... No meu ponto de vista, o que está funcionando para mim hoje foi Deus, as pessoas que ainda me dão um voto de confiança e a minha boa vontade, o meu desejo real de parar de usar droga. Sim. E, Rafael, você poderia me dizer assim, pela sua experiência que você teve, você acredita que a droga, ela realmente faz você sentir uma pessoa egoísta, uma pessoa que às vezes você vai perdendo também a sua autoestima, e às vezes quando a pessoa vê, ela já está morando na rua. Você acredita que realmente a pessoa tem esse, porque as pessoas entendem que é o lado egoísta, que a pessoa é egoísta, mas esse egoísmo é porque realmente você é uma pessoa egoísta ou é devido àquele lado assim que você fala, gente, eu não tenho força e na verdade não é você acredita que é o egoísmo mesmo ou não? Não, não é que eu sou uma pessoa egoísta, é que no decorrer do uso da droga, eu me torno uma pessoa egoísta. Porque vem várias pessoas querendo ajudar, só que muitas delas não entendem que é uma doença. Entende que é uma falta de caráter, uma falta de vergonha na cara. Então, nesse momento que elas vêm e eu estou no uso ativo, eu não consigo enxergar a certo ponto que elas têm razão de dizer assim, você precisa de ajuda. Porque quando eu estou no uso, para mim é só querer usar e usar e usar. Então, não aceito a ajuda de uma pessoa que chega e me fala, você não está fazendo certo, olha o que está acontecendo com sua vida. Eu fico assim, não, você não tem nada a ver com a minha vida, deixa eu, estou me sentindo bem. Nesse ponto, aí eu vou me tornando egoísta. A família vem, vamos internar, você está precisando de ajuda. Nesse ponto chega, não, já que está todo mundo pegando do meu pé, eu vou para a rua. Porque lá não tem ninguém para pegar no meu pé, lá eu posso fazer do jeito que eu quero. Assim vai por diante, até chegar nessa, como se diz, a gente fala, na degradação, no desleixo. Doutor Sandro, ele falou aqui uma coisa muito relevante, né? Que ele falou bem assim, quando começa a pegar no meu pé, os familiares começam a pegar no meu pé, eu quero uma fuga. Nesse caso, doutor, como a família, nesse caso, por exemplo, o pai, às vezes, ele vê o filho lá com a cocaína. Qual a maneira que o pai deve agir para que não distancie esse filho? Então, a primeira parte mais importante, que nem estava explicando antes, é a família entender que a drogadicção é uma doença. Porque não adianta a gente pegar um senhorzinho da roça e falar para ele, teu filho está usando droga, ele vai falar, não, esse é um vagabundo, ele está fazendo isso porque ele quer, ele tem todas as coisas em casa, ele faz isso porque ele quer. Mas a família, enquanto ela não entender que o uso de bebida alcoólica e de drogas é uma doença, que ele precisa ser tratado, a família tem que ser tratada junto, porque o sofrimento da família às vezes é muito maior que o sofrimento do dependente, porque a mãezinha, imagina, sabe que o filho vai sair de casa e não sabe se vai voltar. Então o sofrimento dessa família é muito grande. Fica a mãe, amanhece o dia procurando o filho na rua para saber onde ele está, tudo. Então, o ponto que a família aprende que essa dependência é uma doença é a hora que começa os tratamentos. É a hora que começa a ajudar o filho, a hora que começa a ajudar um sobrinho, um neto. Por quê? Porque ela vai entender que ela tem que abordar essa pessoa de uma forma diferente, que ela tem que ser tratada sem ser taxado como um marginal. Doutora, como o senhor se explica, por exemplo, o fato da pessoa que consome cocaína, por exemplo, ela sabe que ela vai entrar numa paranoia, né? E os efeitos são só efeitos ruins. No caso, não leva nenhum prazer, no caso.
por que a pessoa, mesmo assim, ela ainda vai usar a cocaína? Que, na verdade, causa muito alucinações, né? Sim. Então, é que nem o Rafael falou, na hora que você está na adicção, você está usando a droga, você não vê isso. Você não vê se você ficou agressivo, você quis bater na sua mãe, se você quis bater no seu irmão, se você falou palavras feias para o seu filho, você não vê. Porque o teu cérebro está tão ativado, tão acelerado, que para você é normal. Só que você só vai saber a diferença quando você para de usar. Porque aquelas palavras ofensivas que você falou para sua esposa, para o seu filho, você só vai saber que você errou quando você não estiver usando. Porque a droga deixa teu cérebro adormecido nessas coisas. E é verdade realmente que a maconha ela é mais fácil de ser largada do que ela causa menos dependência ou não? Não. Então, a gente tem usuários de maconha que já foi internado na clínica com 30 anos de maconha. E ele conseguiu parar com outras drogas, a cocaína, o crack, só que não consegue parar a maconha. Então, isso vai muito de um organismo para outro organismo. Entendeu? Então, tem pessoa que consegue. O mais difícil de todos é o crack. Não adianta falar que é outra coisa, que é outra droga, cocaína. O crack é o mais difícil. O estalo do crack, como Rafael, como que é o estralinho da queimada da pedra? Que tem o barulhinho da pedra que eles falam que queimam. Então, a hora que a pessoa vê a faísca, estimula o cérebro na hora. E a droga mais difícil mesmo que tem para a pessoa sair, para mim, é o crack. Muito mais complicado. Muito mais. Eu já ouvi falar assim, de pessoas, às vezes, que elas fumam, né, cigarro com nicotina, às vezes, e consomem também outro tipo de droga, igual eu estava falando, a maconha e o crack. Elas relatam que elas conseguiram pararem um tempo de usar esse outro tipo de droga, só que o cigarro elas não conseguiram. O senhor acredita realmente que a dependência do cigarro com nicotina é mais difícil? Então, ou isso é um mito, né? Já teve muitas brigas de congresso e tudo com essa questão do cigarro. Mas a gente vê que muitas pessoas que usam cigarro, até o vício daquele de você levantar, você vê a pessoa que parou de fumar, volta e meia, ela levanta a mão e é um ato que ela faz, que fica tipo um toque, né? Então ela faz aquele movimento. Mas a questão da nicotina é muito séria, é muito difícil. A gente percebe, principalmente nos meninos que estão internados, que a maioria não consegue parar o cigarro. Por quê? Porque eles falam que pelo menos o cigarro deixa eles mais tranquilos, mais calmos, porque a nicotina faz isso, né? Dá um relaxamento também. Então, do que ter uma abstenção de tudo, parar com todas as drogas. Então, normalmente, o ex-adicto continua fumando. Eles não conseguem parar o cigarro. Mas também isso pode ser também devido assim, às vezes a pessoa que, por exemplo, o cigarro de nicotina é uma droga legal. Sim. Então, assim, é mais fácil para a sociedade aceitar eu ali o tempo todinho, né, igual o senhor falou, fumando, do que aceitar eu usando um outro tipo de droga. Seria também devido a isso, será? Sim, e tem um outro ditado que eles chamam redução de danos. O que é redução de danos? Então, ó, eu usava esse tipo de droga, não, agora eu vou usar uma droga mais leve, qual que é? O cigarro. Entendeu? É uma redução de danos, porque é muito difícil eles conseguirem parar de tudo. Sabe? É uma luta, que a gente falou, uma luta diária, que a gente hoje nas clínicas tem em torno de uns 50%, 60% só de êxito nos tratamentos. É um pouco algumas clínicas falam, não, na minha clínica 80% de ex-dependente que para. Mas hoje o normal é em torno de 40%, 60%. Uma clínica muito boa que a gente não tem recaídas. Tá? Infelizmente esses valores parecem valores pequenos, mas se a gente botar num montante grande, 1.000 pessoas, a gente conseguir reverter que 400, 500 parem de usar, é uma proporção muito grande, né? Sim. Então, essa redução de danos, que seriam parar de usar o crack, parar de usar a cocaína, parar de usar a maconha e ficar no cigarro, teoricamente, seria um pouco mais leve, teoricamente. Entendi. Doutor, vamos falar um pouco sobre as propagandas, né, que são feitas, as campanhas, né, que são feitas, na verdade, de combate às drogas. Por exemplo, lá fala assim,
querem passar que a droga ela faz muito mal, que ela mata, ou seja, passar aquele lado assim do terrorismo da droga. Só que a pessoa vai lá, experimenta a primeira vez, vê que causou uma sensação boa, de prazer, e ele vê que ele está bem. No caso, essas campanhas, o senhor acredita que elas são um pouco ingênuas? Sim, eu acho que assim, as campanhas são colocadas na mídia. Hoje a gente quase não vê campanha contra, por exemplo, a gente vê muito do cigarro, né, que agora na caixinha tem as cenas bem fortes, que teve uma redução muito importante no uso de cigarro. Vamos começar das drogas lícitas, né? E a bebida alcoólica também, a propaganda está bem pesada em cima para a redução da bebida alcoólica. Mas infelizmente, se a gente for olhar mesmo, as propagandas contra drogas mesmo, contra o crack, a maconha, a cocaína, a gente não tem no Brasil. Não tem essa campanha para parar o uso mesmo dessas drogas. Então eu acho o que acontece. As campanhas tinham que ser mais voltadas desde a pré-escola, começar os menininhos entenderem que isso é um problema, que vai prejudicar eles quando crescerem, porque se a gente educa e ensina para a criança que a coisa é errada, é muito mais fácil você ensinar quando ela é pequena. Não adianta você chegar num rapaz de 20 anos que já é usuário e falar, vamos fazer essa campanha para você parar de usar. Não é assim que funciona. O país só vai para frente se a gente tiver educação. Educação a gente vai tirar os meninos da criminalidade, vão tirar os meninos da rua e vão tirar os meninos do uso de drogas. Então, quanto mais cedo a gente educar e ensinar essa criança que a bebida alcoólica, a droga, o cigarro faz mal, mais a gente vai ter um cidadão consciente, orientado, que não deve usar. Eles, vendo os malefeitos, vendo os vídeos, vendo as coisas, eles vão saber que faz mal para eles. Então, quanto mais cedo a gente começar, vai ser melhor. Só que a gente, infelizmente, no Brasil não tem essas campanhas. Igual o senhor falou, infelizmente não tem essas campanhas que realmente conscientizam, né, as pessoas. É feito de forma muito assim, vamos falar, de forma não esclarecida, né? Então, e a gente vê que é uma coisa que cada esquina, cada bairro, cada rua, sempre há uma pessoa sofrendo, né, com a dependência. Então, doutor, eu gostaria muito, né, de agradecer a presença do senhor, a presença também do Rafael, que foi bem legal, né, para esclarecer realmente o que não é só o lado bom, o lado do prazer, mas o lado também do sofrimento e a força que tem que estar buscando cada dia, né, para melhorar, para voltar a ser um ser humano melhor, né, que é o que nos faz realmente evoluir, né, a busca, né, pelo melhor. Eu gostaria muito também de deixar um convite para vocês, né, num próximo Repercussão, para a gente falar um pouco sobre o impacto, né, que a família sofre com isso, né, com a dependência. Doutor Sandro, o Rafael também. E eu gostaria de agradecer a todos vocês, né, e se quiserem falar um pouquinho da clínica, doutor. Não, então, assim, uma parte importante, só para finalizar essa parte nossa, a gente queria que as pessoas pensassem uma coisa. Infelizmente, o vício, em geral, as drogas, bebidas, não escolhe crianças, adultos, idosos, branco, preto, rico, pobre, porque lá na clínica a gente tem gente muito rica e gente muito humilde também. A gente tem senhores de 70 anos, como a gente tem rapazes de quase adolescência lá. Então, infelizmente, o vício está pegando todas as faixas etárias, todas as cores, todas as etnias, e então a gente espera que cada vez mais a população se conscientize de poder ajudar essas pessoas, e esses programas, principalmente esse teu que está fazendo agora, para as pessoas entenderem o que é esse sofrimento dos meninos, entenderem o que é o adicto, que ele não é vagabundo, que ele não é safado, que ele não é ladrão, porque o adicto é o humilde, é o final da cascata. Ele não é o traficante, ele não é o cara que anda com uma Mercedes, que anda com uma Ferrari. O adicto é aquele coitado que, infelizmente, caiu na droga e chegou no fundo do poço. Então, esse não é o ladrão. O que tem que cuidar é os lá de cima, os que começam a cadeia do tráfico e vai descendo para baixo. O usuário é o final da carreira, da corrente. Então, o usuário ele precisa de ajuda, ele precisa de apoio do governo, da população, da família, para eles terem tratamento. Isso eu acho que é o mais importante.
Sim. E fica a dica, né, gente? Ano de eleição, vamos olhar para quem tem compromisso, né, realmente, de estar olhando para os problemas sociais, né? Rafael, eu gostaria que você desse um conselho para quem está vivendo esse sofrimento. O que a pessoa, qual conselho você daria, no caso? Olha, não é nem assim eu dar um conselho. É mais eu falar que tem solução. Essa doença ela não tem cura, mas tem uma solução. Um pedido de ajuda, acreditar em Deus, acreditar que você é capaz, você não nasceu com isso. Embora essa doença evoluiu no longo do uso de drogas, mas é capaz, tem uma solução. Que nem hoje, na minha nova maneira de viver, Narcóticos Anônimos, os 12 Passos, me ajudam bastante no meu dia a dia, junto com o meu poder superior, que é Deus. Então, fica essa dica. Peçam ajuda. No meu caso, eu pedi ajuda. Cheguei numa fase da minha vida que eu vi que não valia a pena. Foi 19 anos usando drogas. O que as drogas me trouxeram? Alguns momentos de prazer. Mas o que as drogas me tiraram de mim? Fez eu perder. Que nem ela disse, se tiver mais oportunidades, estarei sim aqui falando dos momentos bons, mas infelizmente os piores é os momentos ruins depois da droga, depois do uso da droga. Que é o mais, tipo, vem aquela euforia, aquele prazer, mas o sofrimento depois é triste. Então hoje eu olho para a vida que eu levava antes, eu peço a Deus, falo, não me deixe voltar, e eu não quero. Hoje eu tenho comigo, não há nada nem ninguém, e eu mesmo que vai fazer eu voltar a usar droga. Então, só por hoje fica essa dica aí. Peçam ajuda. Parabéns. E Obrigado. até o próximo Repercussão.